Onde está sua mãe? Perguntou meu irmão, Arthur, com uma expressão alarmada ao entrar carregando as sacolas de presentes no dia de Natal. Eu a despejei. Ela só estava ocupando espaço aqui. Meu filho riu. Minha nora estava sentada no sofá como se fosse dona do lugar. Meu irmão, um homem sério e juiz federal, pegou o telefone e fez uma ligação rápida. Momentos depois, suas vidas se transformaram em um caos absoluto. Mas deixe-me contar como chegamos a isso. Porque esta história não começou naquela noite de Natal. Esta história começou muito antes, quando eu ainda acreditava que o amor de uma mãe poderia vencer qualquer coisa. Até mesmo a frieza de um filho que não me reconhecia mais como a mulher que lhe dera vida. A porta se abriu com um baque seco que fez a moldura de madeira tremer. Arthur entrou carregando 3 sacolas de presente embrulhadas em papel dourado e vermelho com laços brilhantes que refletiam as luzes da árvore de Natal que cintilavam no canto da sala de estar. Seu rosto ostentava aquela expressão serena que sempre o caracterizou, a calma de um homem que passou 30 anos atrás de uma escrivaninha de carvalho escuro, proferindo sentenças, ouvindo depoimentos, separando a verdade da mentira com a precisão de um cirurgião. Meu irmão mais novo, meu protetor desde que éramos crianças naquela cidade empoeirada do meio-oeste, quando ele me defendia das crianças que zombavam das minhas tranças irregulares e dos meus sapatos remendados. Arthur. Arthur. Sempre Arthur. O homem que nunca levantava a voz, mas que conseguia fazer qualquer mentiroso baixar a cabeça com um único olhar. O homem que prometeu aos nossos pais, em seu leito de morte, que cuidaria de mim se algo de ruim me acontecesse. E agora ele estava aqui, nesta casa que eu mesma havia comprado com o dinheiro da minha dor, com o dinheiro manchado de sangue do meu marido morto. Feliz Natal, disse-lhe com aquela voz grave que sempre me fazia sentir segura. Trouxe presentes para todos. Onde está Margarete? Onde está minha irmã? O silêncio que se seguiu foi tão pesado que poderia ter esmagado o piso de cerâmica. Caleb estava parado junto à grande janela com vista para o jardim da frente, aquele jardim que eu mesma plantei quando nos mudamos para cá, há 15 anos, na época em que ele ainda me chamava de mãe com carinho, e não com aquele tom distante que adotou depois de se casar. Ele vestia uma camisa branca impecável, calças sociais pretas e sapatos brilhantes que provavelmente custavam mais do que todo o meu guarda-roupa junto. Meu filho, meu Caleb, o menino que chorou em meus braços quando seu pai morreu, esmagado por aquelas vigas de aço no canteiro de obras, o adolescente que jurou que sempre cuidaria de mim, que nunca me deixaria sozinha, que eu era a coisa mais importante da vida dele, que Caleb não existia mais. O homem parado em frente a Arthur era um estranho com o rosto do meu filho. Caleb se virou lentamente e um sorriso surgiu em seus lábios. Um sorriso pequeno, quase imperceptível. Mas estava lá. Um sorriso que me gelou o sangue quando o vi pela primeira vez, apenas 2 horas antes, quando ele jogou minhas coisas em sacolas plásticas pretas e me mandou embora. Um sorriso que dizia que ele havia conquistado algo, que havia conseguido se libertar de um fardo. Que ele finalmente estava livre. Eu a expulsei, disse-lhe com aquela tranquilidade aterradora, como alguém que fala sobre o tempo. Ela só estava ocupando espaço aqui. As sacolas de presentes caíram das mãos de Arthur. O som foi abafado pelo caro tapete cor creme que Verônica havia escolhido 6 meses atrás. Aquele tapete em que eu não conseguia andar com meus chinelos velhos porque ela dizia que eles manchavam. As fitas douradas se desfizeram e uma das embalagens abriu parcialmente, revelando a ponta de uma caixa roxa. O que você disse? A voz de Arthur saiu baixa, perigosamente baixa. Aquela voz que eu conhecia, aquela voz que precedera sentenças de 30 anos de prisão. Aquela voz que significava que algo terrível estava prestes a acontecer. E então Verônica se mudou. Minha nora, a mulher que entrou nesta casa há 5 anos com um sorriso doce e palavras gentis, me chamando de Mamãe Margarete com uma voz suave, me pedindo dicas de culinária, me abraçando pela manhã. A mulher que se transformou na minha executora silenciosa, na arquiteta da minha destruição, na serpente que sussurrava veneno no ouvido do meu filho todas as noites até que ele não pudesse mais ver a própria mãe com olhos de amor. Verônica se levantou do grande sofá de couro marrom. Aquele sofá que eu havia escolhido quando ainda tinha voz nesta casa. Quando ainda era consultada sobre as decisões, quando ainda era tratada como dona e não como intrusa. Ela usava um vestido vermelho justo que delineava sua figura esguia, saltos altos que tilintavam no chão, os cabelos negros presos em um coque elegante.
38 anos, linda, calculista, implacável. Arthur, que surpresa, disse ela com aquela voz doce que eu aprenderá a detestar. Não sabíamos que você viria tão cedo. O jantar ainda não está pronto. Onde está Margarete? Arthur não olhou para ela. Seus olhos estavam fixos em Caleb, aqueles olhos escuros que já tinham visto todas as mentiras possíveis em um tribunal. Onde está minha irmã? Caleb deu de ombros. Aquele gesto casual e indiferente, como se estivéssemos falando de uma empregada doméstica e não de sua mãe. Como se eu fosse descartável, como se os meus 68 anos de vida não significassem nada. Como se as noites em claro quando ele estava com febre, os turnos duplos que trabalhei para pagar a faculdade dele, as lágrimas que derramei implorando a Deus que o protegesse, como se tudo isso pudesse ser apagado com um encolher de ombros. Eu já te disse, tio. Eu a expulsei. Esta casa é minha agora. Verônica e eu precisamos do nosso espaço. Vamos receber convidados importantes esta noite. Empresários, potenciais clientes. Não podemos deixar a mãe aqui fazendo as coisas de velhinha dela, sendo um incômodo, ocupando espaço. É melhor assim para todos. Para todos. Como se eu tivesse concordado. Como se tivessem me consultado. Como se minha opinião importasse em relação à casa que eu mesma comprei com os $150.000 que me deram quando o corpo do meu marido foi retirado dos escombros daquele prédio em construção. $150.000 manchados de sangue e dor. $150.000 que usei para comprar esta casa de 3 quartos com quintal, porque queria que Caleb crescesse num lugar bom, seguro e digno, porque queria dar a ele tudo que eu nunca tive. O rosto de Arthur mudou. Eu o conhecia bem o suficiente para perceber a transformação. Seu maxilar se contraiu, seus olhos se estreitaram por uma fração de centímetro. Suas mãos, que estavam relaxadas ao lado do corpo, se fecharam em punhos cerrados. Mas a voz dele permaneceu calma, fria, mortal. Você a expulsou. Sua própria mãe, Margarete Thompson, a mulher que lhe deu à luz. A mulher que trabalhava 18 horas por dia para que você pudesse estudar em uma universidade particular. A mulher que vendeu até mesmo suas alianças de casamento para pagar seu terno de formatura. Eram outros tempos, tio. Caleb cruzou os braços sobre o peito. As coisas são diferentes agora. Eu tenho minha própria família, minhas próprias prioridades. Mamãe sempre se intrometia com seus comentários, suas reclamações, suas necessidades. Eu não sou mais criança. Preciso viver minha vida. Verônica caminhou até Caleb e colocou a mão em seu ombro. Um gesto possessivo. Um gesto que dizia: este homem é meu. Esta casa é minha. Esta vitória é minha. Seus lábios vermelhos se curvaram num pequeno sorriso triunfante. Você entende, Arthur? Disse ela suavemente. É que Margarete e eu temos personalidades muito diferentes. Ela é de outra geração. Ela não entende como vivemos hoje em dia. E, francamente, Caleb precisa se concentrar na carreira, em expandir os negócios. Ele não pode ficar se preocupando com a mãe o tempo todo. Arthur deu um passo à frente, apenas um. Mas esse passo fez Caleb recuar instintivamente, porque Arthur Thompson, juiz federal aposentado, um homem que havia enfrentado líderes de cartéis nos tribunais, que havia resistido a tentativas de suborno e ameaças de morte, que havia enviado homens 3 vezes maiores que ele para a prisão, tinha uma presença que preenchia qualquer ambiente quando estava com raiva. Onde ela está agora? Ele perguntou. Neste momento, onde está Margarete? Não sei. Caleb desviou o olhar. Ela foi embora. Deixei-a na esquina com as coisas dela. Acho que ela pegou um táxi ou algo assim. Você a deixou na esquina na véspera de Natal com as coisas dela. Uma mulher de 68 anos na rua. As palavras de Arthur não eram uma pergunta. Eram uma acusação. Cada palavra caía como um martelo atingindo metal. Ela tem dinheiro. A Verônica interveio rapidamente. Demos-lhe algum dinheiro. Ela pode ir para um hotel ou ficar com uma amiga. Não a deixamos na miséria. Arthur tirou o celular do bolso do paletó cinza. Seus dedos deslizaram rapidamente pela tela, discando um número.
Ele levou o aparelho ao ouvido. O silêncio no quarto era absoluto. Eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo do lugar onde estava, sentada no banco de trás do carro de Arthur, estacionado em frente à casa, observando tudo através da janela iluminada. Porque sim, eu estava lá. Arthur me encontrou naquela esquina, sentada na sarjeta com minhas 3 sacolas plásticas pretas ao lado, chorando como não chorava desde o funeral do meu marido. Ele me colocou em seu carro, me abraçou em silêncio enquanto eu encharcava sua camisa com minhas lágrimas, e então me disse: "Fique aqui, irmã. Não entre. Deixe-me falar com eles. Preciso ver isso com meus próprios olhos." E agora eu estava vendo. Eu estava ouvindo meu filho rir da ideia de me expulsar de casa. Eu estava vendo minha nora sentada no meu sofá como se fosse uma rainha em seu trono. Eu estava vendo a família que construí com minhas próprias mãos ser destruída pelo trabalho, desmoronando em cinzas diante dos meus olhos. Benjamin chamou Arthur ao telefone. "Sou eu. Preciso que você venha a este endereço imediatamente." "Sim. Agora é urgente. Traga sua pasta e os documentos que pedi para você preparar na semana passada." "Sim, esses mesmos. Os documentos para Margaret Thompson." "Exatamente. Estarei esperando." Ele encerrou a chamada, guardou o telefone e olhou para Caleb com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Uma expressão de absoluto desprezo. "O que você está fazendo?" perguntou Caleb. E, pela primeira vez, havia um toque de nervosismo em sua voz. "Tio, isso não é da sua conta. É entre a mamãe e eu." "Ah, é problema meu, Caleb", disse Arthur com uma calma terrível. "É inteiramente problema meu porque, quando você despeja ilegalmente uma pessoa de sua própria propriedade, quando comete abuso financeiro contra um idoso, quando viola os direitos civis de uma mulher de 68 anos, isso se torna problema meu. E, mais importante, torna-se um assunto federal." "Do que você está falando?" A voz de Caleb subiu uma oitava. "A propriedade dela? Esta casa é minha. Eu a comprei. Eu pago as contas. Eu fiz as reformas. Mamãe só morou aqui porque eu permiti. Por caridade. Por caridade." Essa palavra saiu da boca do meu filho como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se fossem os 15 anos que vivi sob este teto. Cozinhando, limpando, cuidando dele quando chegava cansado do trabalho, passando suas camisas às 6 da manhã para que ele estivesse impecável para as reuniões. Como se tudo aquilo tivesse sido um favor que ele me fazia, como se eu fosse um mendigo, grato pelas migalhas de sua generosidade. Arthur enfiou a mão no bolso interno do paletó. Tirou de lá um pequeno caderno de couro preto e uma caneta prateada. Abriu o caderno numa página em branco e começou a escrever. Seus movimentos eram lentos, deliberados, quase cerimoniais. Cada traço da caneta no papel soava como a redação de um veredicto. "Preciso que você me diga uma coisa, Caleb." Ele disse sem levantar os olhos do caderno. "Esta casa, a de número 345 da Avenida Oak, a casa de 3 quartos, 2 banheiros, garagem para 2 carros, quintal na frente e nos fundos. Quando exatamente você a comprou?" Caleb olhou para Verônica. Ela retribuiu o olhar, e eu pude perceber algo passando entre eles. Uma comunicação silenciosa, um momento de dúvida, o primeiro indício de que talvez, só talvez, eles não tivessem pensado em todos os detalhes do plano perfeito para se livrarem de mim. "Há 15 anos", Caleb disse, "finalmente, quando me formei e consegui meu primeiro emprego no escritório de arquitetura, minha mãe e eu compramos a casa juntos. Bem, tecnicamente, eu a comprei. Ela contribuiu com algum dinheiro. Mas o empréstimo estava no meu nome." "Algum dinheiro", repetiu Arthur, escrevendo. "Quanto exatamente era isso?" "Algum dinheiro. Não me lembro exatamente." Caleb se remexeu desconfortavelmente. "Acho que foi uma contribuição de uns 20 ou 30 mil dólares. Mas eu paguei o resto. Assinei o contrato de financiamento imobiliário. Venho pagando as prestações mensais todos esses anos." 20 ou 30 mil, Arthur assentiu lentamente, como se estivesse ponderando a informação com muita atenção. "Interessante. E você tem algum documento para comprovar essa versão dos fatos?"
Algum contrato? Algum recibo? Algum comprovante de transferência bancária da sua conta para a de Margarete referente ao valor da compra? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Caleb abriu a boca, fechou-a, abriu-a novamente. Seus olhos procuraram Verônica mais uma vez, mas ela estava olhando para o lado, estudando suas unhas vermelhas perfeitamente feitas como se, de repente, fossem a coisa mais fascinante do mundo. Não preciso de documentos, tio. Caleb tentou soar firme, mas sua voz tremeu um pouco. Isso foi há 15 anos. Foi um acordo familiar entre minha mãe e eu. Não havia necessidade de documentos formais. Além disso, ela morou aqui de graça durante todo esse tempo, sem pagar aluguel, sem pagar as contas de luz e água, sem contribuir com nada. Eu diria que isso mais do que compensou qualquer contribuição que ela pudesse ter feito. Arthur parou de escrever. Levantou o olhar. Seus olhos encontraram os de Caleb e mantiveram um contato visual até que meu filho precisou desviar o olhar para o chão de cerâmica. Morávamos de aluguel, disse Arthur em voz baixa. Sua mãe morava de aluguel. A mulher que preparava suas refeições, lavava suas roupas, limpava sua casa, cuidava de você quando estava doente, recebia seus clientes quando vinham para reuniões aqui, cuidava do jardim, organizava seus eventos sociais. Isso é viver de graça. Na sua definição, essas são coisas que qualquer mãe faz, interrompeu Verônica. Sua voz havia perdido a doçura e agora soava áspera e defensiva. Não é como se a pagássemos para ser dona de casa. Morar aqui foi escolha dela. Ninguém a obrigou. Arthur a ignorou completamente. Ele nem sequer virou a cabeça em sua direção. Continuou olhando para Caleb com aquela intensidade que fazia as pessoas nos tribunais confessarem coisas que juraram manter em segredo. Caleb, vou te perguntar uma coisa e quero que você pense muito bem antes de responder, porque sua resposta vai determinar muitas coisas que acontecerão nos próximos minutos. A escritura desta casa, o documento legal que comprova a propriedade, está apenas em seu nome ou também no nome de sua mãe? Só em meu nome? Caleb respondeu rapidamente. Rápido demais. Como eu disse, eu assinei o contrato de empréstimo. Eu sou o proprietário legal. Mamãe só contribuiu com algum dinheiro como ajuda inicial, mas a propriedade sempre foi minha. Arthur assentiu com a cabeça. Pegou o celular novamente, tocou na tela algumas vezes, deslizou o dedo, deu-o em algo. Então, virou o celular para Caleb, mostrando-lhe a tela. Então você pode me explicar o que é isso? Caleb se inclinou para a frente, semicerrando os olhos para enxergar a tela. Eu não conseguia ver o que Arthur estava mostrando de onde eu estava, sentada no carro com as mãos cerradas no colo, sentindo minha respiração acelerar, mas eu conseguia ver o rosto de Caleb. Eu conseguia ver sua expressão de confiança desmoronar lentamente como um prédio cujos alicerces acabaram de ceder. Ou seja, sua voz foi se apagando. É a escritura desta propriedade, completou Arthur. Baixada diretamente dos registros públicos do cartório de registro de imóveis há 2 horas, quando Margarete me ligou chorando da esquina da sua rua. A escritura comprova que esta casa, localizada no número 345 da Oak Avenue, foi adquirida em 15 de agosto de 2010 pela senhora Margarete Thompson, viúva de Thompson, pelo valor total de $150.000. Pagamento à vista. Sem hipoteca, sem financiamento. Dinheiro vivo proveniente da indenização por morte acidental no trabalho de seu pai, Robert Thompson, que faleceu em 3 de março de 2010, quando uma viga de aço se soltou no local onde ele trabalhava como supervisor. A cor sumiu do rosto de Caleb. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. A escritura também mostra, continuou Arthur com voz implacável, que 3 meses após a compra, em 11 de novembro de 2010, Margarete Thompson adicionou seu filho Caleb Thompson como coproprietário da casa, não como único proprietário, mas como coproprietário. 50% para cada um. E sabe por que ela fez isso, Caleb? Porque ela queria que você tivesse segurança. Ela queria que você sentisse que esta casa também era sua. Ela queria te dar metade da única coisa de valor que ela tinha neste mundo. Porque é isso que as mães que amam seus filhos fazem. Elas dão. Elas sempre dão. Não, sussurrou Caleb. Isso não pode estar certo.
O banco me disse. O que o banco lhe disse? Perguntou Arthur. Que você era o único dono. Que seu nome era o único nos documentos. Foi isso que eles lhe disseram? Ou foi isso que você quis ouvir porque lhe convinha mais? Eu não sabia. Caleb balançou a cabeça. Nunca vi esses papéis. Mamãe cuidou de toda a papelada. Eu só assinei onde ela pediu. Exatamente, disse Arthur. Você assinou onde ela pediu. Assinou documentos que provavelmente nem leu, porque confiava na sua mãe, porque sabia que ela nunca faria nada para te prejudicar. E agora, 15 anos depois, você a expulsa da casa que ela comprou com o dinheiro da herança do seu pai. Você a joga na rua como se ela fosse lixo. Você diz a ela que ela só estava ocupando espaço. Arthur guardou o telefone, fechou o caderno preto, guardou a caneta. Cada movimento era preciso, controlado, mas eu conseguia ver a fúria contida na tensão de seus ombros, no jeito como suas mãos tremiam levemente. Verônica se levantou. Seu rosto estava rígido, seus olhos duros como pedras negras. Isso não muda nada, disse ela friamente. Mesmo que Margarete seja coproprietária, Caleb também é. Ele tem o direito de morar aqui. E, como esposa dele, eu também tenho. Se ela não quisesse estar aqui, se não gostasse do nosso estilo de vida, poderia ter ido embora por conta própria. Ninguém a obrigou a ficar. Ninguém a obrigou a ficar, repetiu Arthur lentamente, como se estivesse saboreando as palavras. Então me explique por que você a jogou na rua com seus pertences em sacos de lixo. Por que não permitiram que ela levasse seus móveis, suas fotos, suas lembranças? Por que ela foi expulsa de sua própria casa sem aviso prévio, sem tempo para fazer planos, sem sequer a dignidade de empacotar suas coisas adequadamente? Ela tem metade da casa, não a casa inteira, respondeu Verônica. Ela pode vender a parte dela se quiser. Pode ficar com o dinheiro, mas não pode ficar aqui se intrometendo no nosso casamento, criticando tudo o que eu faço, fazendo Caleb se sentir culpado por querer viver a própria vida. E lá estava, a verdade finalmente vindo à tona. Não se tratava de espaço. Não se tratava de eu ser um incômodo. Tratava-se de Verônica não conseguir ficar de pé, tendo testemunhas de como ela manipulou meu filho. Ela não suportava ter alguém que conhecia Caleb de antes de ela aparecer. Alguém que se lembrava do homem bom e afetuoso que ele tinha sido, alguém que conseguia ver claramente como ela o estava transformando em uma versão cruel e fria de si mesmo. Arthur caminhou até a janela. Olhou para onde eu estava sentada em seu carro. Ele me viu. Nossos olhares se encontraram através do vidro iluminado. E naquele instante, no jeito como ele assentiu levemente, eu soube que tudo estava prestes a mudar. Eu sabia que meu irmão mais novo, aquele garoto que eu havia protegido dos valentões da cidade, aquele homem que dedicou sua vida à justiça, estava prestes a fazer algo que faria Caleb e Verônica se arrependerem de cada palavra cruel que me disseram. Sabe o que é interessante na lei, Caleb? Disse Arthur, sem desviar o olhar da janela. É que ela foi criada para proteger os vulneráveis, os idosos, aqueles que não podem se defender. Existem leis muito específicas sobre abuso financeiro contra idosos, sobre despejo ilegal, sobre apropriação indébita de bens, e as penalidades por violar essas leis são bastante severas. Isso é ridículo, explodiu Caleb. Você não pode vir aqui me ameaçar. Eu sou seu sobrinho. Esta é a minha casa. Eu tenho o direito de decidir quem mora aqui e quem não mora. Sua casa, disse Arthur, virando-se lentamente. 50% da sua casa, e você acabou de cometer o erro de despejar o outro coproprietário, sem ordem judicial, sem o devido processo legal, sem qualquer fundamento além do seu próprio egoísmo e da manipulação da sua esposa. Isso, meu caro sobrinho, é um crime, e não é apenas uma infração civil. É um crime penal. A campainha tocou, 3 toques longos que ecoaram no silêncio tenso da sala de estar. Esse deve ser o Benjamin, disse Arthur, caminhando em direção à porta da frente. Meu advogado e tabelião. Espero que não se importe se ele participar do nosso pequeno reencontro familiar. Caleb e Verônica trocaram olhares de pânico. Ela deu um passo à frente, o salto do seu sapato ressoando no chão como um tiro. Espere, Arthur. A voz dela havia perdido toda a suavidade anterior. Agora soava estridente, quase desesperada.
Não é necessário envolver advogados. Isso é um assunto de família. Podemos resolver entre nós. Talvez tenhamos agido precipitadamente. Talvez Margarete possa ficar no quarto dos fundos por enquanto, até encontrarmos uma solução que funcione para todos. Até que encontrem uma solução que funcione para todos, repetiu Arthur, abrindo a porta. Que generosidade a sua, Verônica. Permitir que a dona da casa mora no menor cômodo da própria propriedade. Que consideração extraordinária. Um homem alto entrou na sala de estar carregando uma pasta de couro marrom. Benjamin Ross. Eu o conhecia de reuniões de família, de natais passados, quando ainda éramos uma família de verdade. Ele devia ter uns 55 anos, cabelos grisalhos penteados para trás, impecável terno cinza e gravata bordô. Seus olhos percorreram a sala com a rapidez de alguém acostumado a avaliar situações complexas em segundos. Boa noite, cumprimentou ele com voz profissional. Peço desculpas por interromper a celebração da véspera de Natal, mas o Sr. Thompson me informou sobre uma situação urgente que exige atenção jurídica imediata. Benjamin, obrigado por vir tão rápido. Arthur fechou a porta atrás de si. Deixe-me apresentar-lhe meu sobrinho, Caleb Thompson, e sua esposa, Verônica Pérez Thompson. Eles são os atuais ocupantes da propriedade localizada no número 345 da Avenida Oak. Ocupantes atuais, não proprietários, não residentes, ocupantes. A palavra caiu na sala como uma pedra num lago, criando ondas de desconforto que se espalharam por todos os cantos. Benjamin colocou sua pasta sobre a mesa de centro. Aquela mesa de vidro que eu havia limpado milhares de vezes, onde eu servirá café aos convidados de Caleb, onde eu colocará flores frescas toda semana durante 15 anos. Com movimentos precisos, ele abriu a maleta e retirou uma pasta de papel pardo, vários documentos presos com clipes e um tablet eletrônico. Sr. Thompson, Sra. Pérez Thompson. Benjamin começou com um tom formal. Estou aqui representando a Sra. Margarete Thompson, coproprietária legal desta casa. Fui informada de que hoje à noite, por volta das 17h30, você procedeu à remoção da minha cliente da propriedade sem o consentimento dela, utilizando métodos que constituem despejo ilegal, coerção e potencial violência financeira contra uma idosa. Isso é mentira. Caleb deu um passo à frente. Seus punhos se fecharam ao lado do corpo. Ninguém a removeu à força. Pedimos que ela se retirasse. Há uma diferença. Ah, então você admite que pediu para ela ir embora. Benjamin tirou um pequeno gravador digital do bolso do paletó. Você se importa se eu gravar esta conversa? É completamente legal neste estado, desde que uma das partes consinta e eu consinta para fins de documentação. É claro que não vamos dizer mais nada sem a presença do nosso advogado, interveio Verônica, cruzando os braços. É seu direito, concordou Benjamin, apertando o botão de gravação. De qualquer forma, devo informá-lo de que já tenho provas suficientes para prosseguir. Testemunhos de vizinhos que viram a Sra. Thompson sendo escoltada para fora da propriedade com seus pertences em sacolas plásticas, mensagens de texto e e-mails documentando um padrão de abuso psicológico nos últimos 6 meses e, claro, a escritura do imóvel demonstrando claramente o uso indevido. Thompson é coproprietária legal deste imóvel. Verônica empalideceu visivelmente. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela se agarrava ao encosto do sofá. Que mensagens? Ela perguntou com a voz tensa. Que e-mails? Benjamin pegou o tablet e deslizou o dedo pela tela. Ah, tem bastante coisa. Por exemplo, esta mensagem que você mandou para o Caleb no dia 3 de outubro. Vou citar textualmente: não aguento mais sua mãe aqui. Ela se mete em tudo, critica como eu cozinho, como eu limpo, como eu me visto. Você precisa escolher, Caleb. Ou ela vai embora, ou eu vou. Caleb se virou para Verônica com os olhos arregalados. Você disse isso a ele. Ela não respondeu. Seus lábios estavam comprimidos em uma linha fina, seus olhos fixos no chão. Ah, e tem mais essa, continuou Benjamin, de 23 de novembro. Estou farto da sua mãe agindo como se esta casa fosse dela. Eu disse a ela que não pode usar a sala de estar quando temos visitas. E o que você faz? Nada. Você a defende. Você precisa impor limites ou isso não vai funcionar.
Ele deslizou o dedo de novo. Ah, e isso é interessante. De 10 de dezembro, apenas 4 dias atrás. Caleb, falei com meu pai. Ele tem um contato que pode conseguir os documentos. Então, a casa estará totalmente em seu nome. Ninguém precisa saber. Sua mãe nem entende dessas coisas. Seria fácil. Fraude, disse Arthur em voz baixa. Conspiração para cometer fraude imobiliária. Verônica, você acabou de aumentar em vários anos sua possível pena de prisão. Prisão? A voz de Caleb falhou. Arthur, isso está indo longe demais. Somos família. Você não pode fazer isso. Família. Arthur caminhou até Caleb, ficando a centímetros de seu rosto. Você tratou sua mãe como lixo. Você a chutou para a rua na véspera de Natal. Você a despojou de sua dignidade, de seu lar, de sua segurança, e agora vem falar comigo sobre família. Diga-me, Caleb, onde estava o seu senso de família quando você jogou as coisas da sua mãe em sacos de lixo? Onde estava o seu respeito quando você disse a ela que ela só estava ocupando espaço? Onde estava o seu amor quando você a deixou na esquina, sem se importar se ela tinha para onde ir? Eu não conseguia mais assistir a tudo aquilo de dentro do carro. Meu coração estava batendo tão forte que eu sentia que ia explodir. Minhas mãos tremiam. Abri a porta do carro. Saí. Minhas pernas mal me sustentavam depois de horas chorando, sentindo meu mundo desabar, me perguntando o que eu tinha feito de errado para merecer isso. Subi o caminho de pedra do jardim da frente, aquele jardim que eu havia projetado, onde plantei as roseiras que agora floresciam em tons de vermelho e rosa sob as luzes de Natal. Subi os 3 degraus da varanda. A porta era um pote. Entrei. Todos se viraram para me olhar. Caleb congelou, o rosto uma máscara de choque e algo mais, algo que talvez fosse vergonha, mas que chegou tarde demais. Verônica soltou um pequeno grito abafado. Benjamin acenou respeitosamente na minha direção, e Arthur, meu querido irmão, estendeu-me a mão. Margarete, disse-lhe suavemente, entre. Esta é a sua casa. Caminhei lentamente em direção ao centro da sala de estar. Meus sapatos velhos sobre o tapete caro, onde eu jamais conseguiria pisar com meus chinelos. Meu vestido simples amassado depois de horas sentada, tão diferente do vestido vermelho justo de Verônica. Meus cabelos grisalhos estavam despenteados, enquanto os dela permaneciam perfeitamente presos naquele elegante coque. Mas eu tinha algo que ela jamais teria. Eu tinha a dignidade de saber que nunca causei mal de propósito, que nunca manipulei, que nunca destruí uma família por ambição. Oi, mãe, sussurrou Caleb. Sua voz soava como a de um menino assustado. E por um instante, apenas por um instante, o coração da minha mãe quis se enternecer, quis perdoar, quis estender a mão e dizer a ele que tudo ficaria bem, que poderíamos consertar isso, que eu ainda o amava apesar de tudo. Porque é isso que as mães fazem. Elas perdoam o imperdoável. Amam o que não é amável. Sacrificam-se repetidamente até não sobrar nada delas. Mas então me lembrei das palavras de Arthur, apenas uma hora atrás, quando ele me tirou daquele canto frio. Irmã, ele me disse enquanto eu chorava em seu ombro, chega um momento na vida em que perdoar se torna conivência. E conivência com o abuso não é amor. É autodestruição. Você ensinou Caleb a ser bom, mas ele escolheu ser isso. E escolhas têm consequências. Então, em vez de abraçá-lo, em vez de consolá-lo, em vez de fazer o que eu havia feito durante 68 anos da minha vida, cedendo, sacrificando e desaparecendo para fazer os outros felizes, eu fiz algo diferente, algo que nunca havia feito antes. Levantei a cabeça. Endireitei as costas. Olhei meu filho diretamente nos olhos. E eu disse com voz firme, uma voz que eu não reconhecia como minha porque nunca havia precisado usá-la. Eu não sou sua mãe agora, Caleb. Agora, eu sou Margarete Thompson, coproprietária legal deste imóvel, e estou aqui para informar que quero que você e sua esposa desocupem minha casa em 72 horas. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio de parede da cozinha, o zumbido distante da geladeira, o som da minha própria respiração entrando e saindo dos meus pulmões. Mãe, não. Caleb balançou a cabeça. Você não pode fazer isso.
Você não pode nos expulsar. Para onde vamos? Esta casa também é nossa. Era nossa casa. Corrigi. Era nossa casa quando nos respeitávamos. Quando compartilhávamos o espaço com consideração, quando eu era tratada como um ser humano e não como um móvel velho que atrapalha. Mas vocês decidiram que eu não tinha lugar aqui, que eu só estava ocupando espaço, que seria melhor se eu desaparecesse. Pois bem, aqui estou eu. E agora vocês é que vão ter que encontrar outro lugar para morar. Você não pode estar falando sério. A voz de Verônica quase se transformou em um grito. Esta casa vale mais de $300.000 agora. Nós investimos nela. A reforma do banheiro custou $25.000. A cozinha nova, $32.000. O sistema de ar-condicionado, $15.000. Esse é o nosso dinheiro, o nosso trabalho. E quem autorizou essas reformas? Perguntou Benjamin, consultando seus documentos. Quem assinou os contratos? Quem aprovou as despesas? Porque se melhorias foram feitas em uma propriedade compartilhada sem o consentimento por escrito de todos os coproprietários, isso é outra violação legal. Verônica abriu a boca, mas nenhum som saiu. Seus olhos percorreram freneticamente Caleb e Benjamin, procurando uma saída que não existia. A ideia da reforma foi minha, disse Caleb rapidamente. Eu a planejei. Eu contratei os trabalhadores. Mamãe concordou. Concorda? Repeti, sentindo a raiva começar a ferver no meu peito. Você me perguntou, Caleb. Você me perguntou se eu queria que arrancassem os azulejos que seu pai e eu tínhamos escolhido juntos para o banheiro. Você me perguntou se eu queria que eles mudassem a cozinha onde preparei milhares de refeições para você. Você me perguntou se eu concordava em destruir todas as lembranças do seu pai que existiam nesta casa. Eram coisas antigas, murmurou ele sem olhar para mim. Precisavam de uma atualização. Eram as minhas memórias. Minha voz falhou, mas me forcei a continuar. Eram os últimos pedaços do seu pai que me restavam. Os azulejos que ele instalou com as próprias mãos num sábado de julho, suando sob o sol porque queria que nosso banheiro ficasse perfeito. O armário da cozinha que ele construiu na oficina dele porque não tínhamos dinheiro para comprar um novo. O abajur da sala de jantar que ele me deu de presente no nosso 10º aniversário de casamento. Tudo isso foi substituído, jogado fora, destruído como se não significasse nada. Arthur colocou a mão no meu ombro. Um gesto silencioso de apoio, de força. Respirei fundo, engolindo as lágrimas que ameaçavam transbordar. Senhora Thompson, disse Benjamin com uma voz suave, mas profissional, preciso que a senhora confirme algumas coisas para o registro legal. É verdade que a senhora comprou esta propriedade em 15 de agosto de 2010 com o dinheiro da indenização pela morte de seu marido, Robert Thompson? Sim, respondi. $150.000. Cada centavo que me deram pela vida do meu marido, eu usei para comprar esta casa porque queria que Caleb tivesse um lar. Queria que ele tivesse segurança. Queria que ele nunca passasse pelo que eu passei na infância, morando de casa em casa sem um lugar para chamar de meu. E é verdade que 3 meses depois você adicionou seu filho como coproprietário com 50% das ações? Sim, respondi, sentindo agora o peso daquela decisão. Fiz isso porque eu amava. Porque achei que era a coisa certa a fazer. Porque uma mãe quer dar tudo aos seus filhos, mesmo quando esse tudo é a única coisa que ela tem. E em algum momento durante esses 15 anos, você assinou algum documento cedendo completamente sua parte da propriedade para seu filho? Não, respondi firmemente. Nunca assinei nada parecido. Nunca abri mão da minha parte. Nunca renunciei ao meu direito a esta casa. Caleb se remexeu desconfortavelmente. Mãe, a advogada que veio uns 6 meses atrás, aquela que trouxe aqueles papéis para atualizar a documentação da casa que você assinou. Lembra? Você disse que era só papelada de rotina. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Lembrei-me daquele dia. Um homem de terno preto tinha chegado. Verônica estava presente, sorrindo, sendo excepcionalmente gentil comigo. Caleb tinha me dito que precisavam atualizar alguns documentos para fins fiscais. Eram papéis, muitos papéis. Assinei onde indicaram porque confiava no meu filho.
Porque nunca imaginei que ele fosse capaz de me enganar. Que papéis eram aqueles? Caleb perguntou a Arthur com uma voz perigosamente calma. Sim, eram. Caleb engoliu em seco. Eram para simplificar a propriedade. O advogado disse que era melhor que a casa estivesse em nome de uma só pessoa para fins legais e de herança. Ele disse que minha mãe poderia morar aqui pelo resto da vida de qualquer maneira, mas legalmente seria mais simples se eu fosse o único proprietário registrado. Fraude, disse Benjamin sem elevar a voz, obtenção de assinatura mediante engano, dilapidação de bens, quebra de confiança. Sr. Thompson, o senhor acaba de confessar diversos crimes graves perante um tabelião e em uma gravação de áudio. Eu não sabia. A voz de Caleb soava desesperada agora. Verônica disse que era a coisa certa a fazer. O pai dela conhece advogados. Ele nos ajudou a organizar tudo. Disse que era para o nosso próprio bem, para o bem da mamãe também, para que ela não precisasse se preocupar com impostos ou documentos legais. E você acreditou nela, eu disse, sentindo meu coração se partir em 1000 pedaços novamente. Você acreditou nela, uma mulher que você conheceu há 5 anos, e você não me perguntou. Sua mãe, a mulher que lhe deu a vida, não considerou que talvez eu merecesse saber o que estava assinando, que talvez eu tivesse o direito de consultar meu próprio advogado antes de assinar documentos que eu não entendia. Caleb se deixou cair no sofá, com a cabeça entre as mãos. Verônica permaneceu de pé, rígida como uma estátua, o rosto uma máscara de fúria mal contida. Esses documentos, disse Benjamin, não têm validade legal. Foram obtidos por meio de fraude. Qualquer juiz os anulará assim que eu os apresentar. A senhora Thompson continua sendo a coproprietária legal desta casa, com uma participação de 50%. E, como coproprietária, ela tem todo o direito de solicitar o despejo dos outros ocupantes se houver evidências de abuso, fraude ou comportamento que coloque seu bem-estar em risco. Então vamos vender a casa, disse Verônica de repente, com a voz fria e calculista novamente. Se Margarete ficar com 50%, podemos vender a propriedade e dividir o dinheiro. Ela fica com a parte dela, nós com a nossa, e cada um segue a sua vida. Arthur deu uma risada. Foi uma risada curta, sem humor. Essa é a sua solução, Verônica? Forçar uma mulher de 68 anos a vender a casa dela, o único lugar que ela tem no mundo, para que você e Caleb possam ficar com $150.000 e viver a vida perfeita de vocês. O que mais você quer? Verônica finalmente explodiu. O que você quer que façamos? Nos ajoelharmos e implorarmos por perdão? Vivermos o resto de nossas vidas sendo punidas por um erro? Nós entendemos. Nós erramos. Mas você não pode arruinar nossas vidas por causa disso. Um erro? Repeti lentamente. Você chama isso de erro como se tivesse derramado café na camisa. Como se tivesse esquecido um compromisso. Você me despojou da minha casa. Você me humilhou. Você me tratou como se eu não fosse nada. Você me manipulou para assinar documentos que me tiraram meus bens. Você planejou roubar a única coisa que eu tinha. E você chama isso de erro. Não fui eu quem te tratou mal, defendeu-se Verônica. Eu só estava tentando proteger meu casamento, construir minha própria família. Não é minha culpa que você não tenha conseguido aceitar que Caleb tinha uma nova vida. Não consegui aceitar, eu disse, sentindo algo se quebrar dentro de mim. Não consegui aceitar que meu filho tivesse se casado. Não consegui aceitar que ele tivesse a própria vida. É isso que você pensa. Então, deixe-me lhe dizer uma coisa, Verônica. Quando Caleb me apresentou a você há 5 anos, eu a recebi de braços abertos. Eu a chamava de filha. Eu lhe ensinei as receitas favoritas de Caleb. Eu a ajudei a planejar seu casamento. Gastei minhas economias para pagar a lua de mel que você não podia pagar porque tinha acabado de comprar o carro novo. Eu te defendi quando minha irmã Patrícia me disse que viu algo falso no seu sorriso. Minha voz se elevou. Algo dentro de mim se libertando depois de anos reprimido. Eu cuidei de você quando você teve gripe naquele primeiro inverno. Eu te consolei quando você brigou com sua mãe. Eu te emprestei meu anel de diamantes, o último presente que meu marido me deu antes de falecer. Você o usou no baile de gala da empresa do Caleb porque queria estar elegante, e nunca o devolveu.
Você disse que o tinha perdido. Mas eu vi esse anel no seu dedo há 3 meses, no jantar de ação de graças. Você o tinha ajustado para que servisse em você. Você guardou o anel do meu falecido marido e nunca disse nada. Verônica Paul. Caleb olhou para ela com os olhos arregalados. Isso não é verdade, gaguejou Verônica. Eu não fiz isso. Sim, é verdade, interrompeu Arthur. Eu também vi, naquele jantar. Ia dizer alguma coisa, mas Margarete pediu que eu não dissesse. Disse que não queria causar problemas, que talvez houvesse uma explicação, que não queria brigar no dia de ação de graças. Minha irmã passou anos engolindo a dor, aceitando humilhações, permanecendo em silêncio para manter a paz, e você interpretou isso como fraqueza, como permissão para continuar abusando dela. Benjamin pigarreou, trazendo a atenção de volta aos assuntos legais. Senhora Thompson, com base em todas essas informações, nos depoimentos que ouvi esta noite e nos documentos que tenho em minha posse, minha recomendação profissional é a seguinte. Primeiro, precisamos anular qualquer documento que você tenha assinado sem pleno conhecimento das implicações. Segundo, precisamos estabelecer formalmente seus direitos como coproprietário. E terceiro, precisamos decidir se você deseja apresentar queixa-crime por fraude, dilapidação de patrimônio e abuso contra idosos. Acusações criminais. A voz de Caleb soava como a de uma baleia. Mãe, não, por favor. Eu posso ir para a prisão por isso. Minha carreira, minha reputação, tudo estaria arruinado. Olhei para ele, para meu filho, o bebê que eu carregara nos braços, o menino que eu consolara a noite após a morte do pai. O jovem que se formara com honras na faculdade graças ao meu trabalho em 2 empregos. O homem que se tornará um estranho diante dos meus olhos. Você deveria ter pensado nisso antes, eu disse com uma voz que mal reconheci como minha. Você deveria ter pensado na sua carreira antes de me chutar para a rua. Você deveria ter pensado na sua reputação antes de me humilhar na frente da sua esposa. Você deveria ter pensado nas consequências antes de roubar minha casa. Mas você não fez nada disso. Você só pensou em si mesmo, no que queria, no que era conveniente para você. E agora que há consequências, agora que você tem que encarar o que fez, vem até mim implorando por misericórdia. Eu sou seu filho, ele sussurrou. E havia lágrimas em seus olhos. Isso deve significar alguma coisa. Significa tudo, respondi, sentindo minhas próprias lágrimas ameaçarem cair. É por isso que dói tanto. Porque você é meu filho. Porque eu teria dado minha vida por você sem pensar 2 vezes. Porque passei 68 anos amando você mais do que qualquer coisa neste mundo. E você escolheu uma mulher que conheceu há 5 anos em vez da mulher que lhe deu a vida. Virei-me para Benjamin, enxugando as lágrimas com as costas da mão. O que acontece se eu prestar queixa? Perguntei. O que realmente acontece? Benjamin respirou fundo antes de responder. O desfalque de bens por meio de fraude é crime grave neste estado. A pena pode variar de 2 a 8 anos de prisão, dependendo do valor dos bens envolvidos. O abuso de idosos acrescenta de 1 a 3 anos a pena de prisão. E se for comprovada a conspiração, ou seja, se várias pessoas planejaram esses atos em conjunto, ela também poderá ser acusada e receber penas semelhantes. Verônica soltou um som engasgado. Ela levou as mãos ao peito como se não conseguisse respirar. Além disso, prosseguiu Benjamin, haveria consequências civis. Você poderia ser processado por danos. A licença profissional de Caleb como arquiteto poderia ser revogada. Seus bens poderiam ser confiscados para pagar indenizações. E tudo isso ficaria registrado em sua ficha criminal, afetando futuras oportunidades de emprego, crédito e até mesmo onde eles poderiam morar. Não, lamentou Verônica. Não, não, não. Isso não pode estar acontecendo. Nós não somos criminosos. Somos pessoas boas. Temos uma vida. Temos planos. Vamos ter filhos em breve. Você não pode nos destruir assim. Ótimos planos, eu disse amargamente. Planos que incluíam se livrar de mim primeiro? Diga-me, Verônica, onde eu me encaixaria nesses seus planos familiares? Em que asilo barato você planejava me colocar quando não pudesse mais me usar como empregada gratuita? Não foi nada disso.
Ela balançou a cabeça freneticamente. Nós só queríamos nosso espaço. Só queríamos privacidade. Não íamos te abandonar. Íamos te ajudar a encontrar um bom lugar onde você vivesse confortavelmente. Um bom lugar, repeti. Como a esquina onde você me deixou hoje. Esse tipo de bom lugar. Arthur aproximou-se de mim e pegou nas minhas mãos. Seus olhos procuraram os meus com uma intensidade protetora. Irmã, disse ele em voz baixa, mas firme. Eu sei que isso é difícil. Eu sei que ele é seu filho, mas você precisa entender uma coisa. Se você deixar que eles saiam impunes agora, se não houver consequências reais, isso só vai piorar. Pessoas como eles não aprendem com palavras. Aprendem com ações, com perdas reais, com dores reais. E o que acontece comigo? Perguntei. Que tipo de mãe sou eu se mando meu próprio filho para a prisão? Você é uma mãe que finalmente se colocou em primeiro lugar, respondeu Arthur. Você é uma mulher que decidiu que sua dignidade vale mais do que o conforto dos outros. Você é um ser humano que disse basta. Olhei para Caleb. Ele estava sentado no sofá com a cabeça ainda entre as mãos, os ombros tremendo. Verônica estava de pé atrás dele, as unhas vermelhas cravadas no encosto do sofá, o rosto uma mistura de terror e fúria. E naquele instante algo dentro de mim mudou. Algo fundamental e profundo. Toda a minha vida foi definida por ser mãe, por dar, por sacrificar, por me colocar em último lugar. Eu acreditava que isso era amor, que era a coisa certa a fazer, que o meu valor como pessoa dependia do quanto eu conseguia suportar pelo bem dos outros. Mas olhando para o meu filho agora, vendo como ele só se importava em salvar a própria pele, vendo como não havia uma única palavra de arrependimento genuíno, apenas medo das consequências, eu entendi algo que deveria ter entendido anos atrás. O verdadeiro amor não destrói. O verdadeiro amor não enoja. O verdadeiro amor não transforma uma pessoa em um fantasma da própria vida. Não vou apresentar queixa-crime, disse finalmente. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar muito sobre elas. Caleb ergueu a cabeça, os olhos brilhando de esperança, mas eu levantei a mão antes que ele pudesse falar. Ainda não. Há condições. Recorri a Benjamin. Que opções tenho que não envolvam acusações criminais, mas que protejam meus direitos? Benjamin assentiu com a cabeça, como se já esperasse essa pergunta. Existem várias opções. Primeiro, podemos anular os documentos fraudulentos e restabelecer formalmente sua participação de 50%. Em segundo lugar, como coproprietário, você pode solicitar uma ordem judicial de despejo com base na conduta abusiva documentada. Em terceiro lugar, você pode entrar com uma ação civil por danos sem apresentar queixa-crime. E, em quarto lugar, você pode forçar a venda do imóvel e manter sua parte proporcional do valor atual. Quanto vale a casa agora? Perguntei. Com as reformas e a valorização do mercado imobiliário, calculou Benjamin consultando seu tablet, provavelmente entre 320 e 350 mil dólares. Isso significa que minha parte seria entre 160 e 175 mil dólares? Correto. Mas a casa me custou 150 mil dólares há 15 anos. Eles investiram em reformas sem minha permissão. Por que eu deveria dar a eles metade do aumento de valor se foi o meu dinheiro que comprou o imóvel inicialmente? Concordamos, Benjamin, que esse é um ponto legal válido. Poderíamos argumentar perante um juiz que o valor base de 150 mil dólares deveria ser integralmente seu, como investimento inicial, e que apenas o valor adicional deveria ser dividido. Isso resultaria em aproximadamente 200 mil dólares para você e 150 mil dólares para Caleb. Isso não é justo, exclamou Verônica. Nós fizemos todas as melhorias. Nós aumentamos o valor. Você fez benfeitorias não autorizadas em uma propriedade que não lhe pertencia integralmente e interrompeu Arthur. Esse foi o seu erro. Em construções ilegais ou não autorizadas em propriedade compartilhada, o benefício geralmente fica com o proprietário que não autorizou as benfeitorias. Portanto, na verdade, Margaret estaria sendo generosa se lhe deixasse alguma coisa. Senti uma estranha sensação de poder. Pela primeira vez em anos, talvez em décadas, senti que tinha controle sobre minha própria vida, que minhas decisões importavam, que eu importava. Eis o que vai acontecer, eu disse com voz firme.
Benjamin vai anular os documentos fraudulentos. Ele vai restabelecer minha participação de 50% na propriedade. Depois, vamos colocar a casa à venda. Mãe, não. Caleb se levantou. Esta é a nossa casa. Onde vamos morar? Você deveria ter pensado nisso antes. Respondi sem hesitar. Quando você me expulsou, onde achou que eu ia morar? Quando me deixou na rua, você não se importou com a minha casa. Agora é a sua vez de sentir o que é isso. A casa está sendo vendida, continuei, ignorando seus protestos. O dinheiro será dividido, como Benjamin sugeriu. Eu fico com $200.000. Vocês dois ficam com $150.000. Com isso, você pode comprar um apartamento menor, alugar, o que quiser. Não é problema meu. E se nos recusarmos a vender? Perguntou Verônica com os dentes cerrados. Então eu a denuncio criminalmente, eu disse, olhando-a diretamente nos olhos. E vocês duas vão para a prisão, e a casa será vendida de qualquer maneira para pagar a indenização e as custas judiciais. E você não verá um rastro sequer. A escolha é sua. O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. Eu podia ouvir o relógio ticando, o vento lá fora movendo os galhos da árvore de Natal que eu mesmo havia decorado naquela manhã, antes de tudo desabar. A respiração ofegante de Verônica. O som de Caleb tentando conter as lágrimas. Há mais uma coisa, disse Benjamin. Senhora Thompson, a senhora mencionou um anel. O anel de diamantes do seu falecido marido, que a senhora Paris Thompson tem atualmente em sua posse. Verônica instintivamente cobriu a mão esquerda com a direita, escondendo o anel. Esse anel, prosseguiu Benjamin, foi dado à senhora Paris Thompson por empréstimo, não como presente. Retê-lo constitui apropriação indevida de propriedade alheia. O valor sentimental, embora difícil de quantificar em termos legais, é significativo. Recomendo que seja devolvido imediatamente. Não. Verônica deu um passo para trás. Este anel é meu. Margaret me deu. Eu te emprestei, corrigi. Para uma ocasião específica, e você nunca me devolveu. Isso foi há anos, argumentou ela. Se você realmente quisesse de volta, teria dito algo antes. Sim, eu disse, respondi, sentindo a raiva fervilhar. Eu te pedi 3 vezes. 3 vezes eu te pedi meu anel. E todas as vezes você me disse que ainda estava procurando, que tinha certeza de que ele apareceria, que provavelmente estava em alguma caixa de mudança. Você mentiu por anos, e agora o usa como se fosse seu. Verônica, tire o anel, disse Caleb com voz cansada. Por favor, chega. Não, ela cerrou o punho com força. Não vou dar nada a ela. Ela está tirando tudo de nós. Nossa casa, nosso futuro, nossa dignidade. Não vou dar isso a ela também. Arthur deu um passo à frente, com um rosto sério como granito. Verônica Paris Thompson. Esse anel é propriedade documentada da minha irmã. Foi comprado pelo falecido marido dela, Robert Thompson, em 12 de junho de 1983. Tenho o recibo original. Tenho fotografias da Margaret usando esse anel por 30 anos, e tenho testemunhas que ouviram quando ela o emprestou a você há 3 anos para a empresa. Gayla, se você não o devolver agora mesmo, adicionarei furto à lista de possíveis acusações. As mãos de Verônica tremiam. Seus olhos percorriam freneticamente todos os presentes, procurando uma saída, um aliado, qualquer coisa que pudesse salvá-la, mas Caleb havia desviado o olhar. Benjamin a observava com uma expressão neutra, porém implacável. Arthur a encarava com o peso de 30 anos de experiência jurídica, e eu a encarava com a dor de 3 anos de mentiras acumuladas. Lentamente, com movimentos rígidos, ela tirou o anel. O diamante de meio quilate capturou a luz das lâmpadas, brilhando com o mesmo fogo que tinha quando Robert o colocou no meu dedo há 42 anos, no nosso 5º aniversário, depois de economizar durante meses com o salário dele como operário da construção civil. Ela tirou o anel sobre a mesa de centro. O anel quicou uma vez no vidro com um tilintar seco antes de parar. Leve, ela cuspiu com veneno na voz. Leve seu precioso anel. Leve sua casa. Leve tudo.
Espero que isso te faça feliz, vivendo sozinha em sua vitória, enquanto seu filho te odeia pelo resto da vida. Aproximei-me da mesa. Peguei o anel. O metal ainda estava quente do contato com a pele dela. Segurei-o na palma da mão, sentindo o peso familiar, lembrando-me do sorriso de Robert quando ele me deu o anel. Lembrei-me de como ele me disse que o diamante era pequeno, mas real, como o nosso amor, como a nossa vida juntos. Coloquei o anel no meu dedo. Serviu perfeitamente, como sempre. Não preciso deste anel para ser feliz, disse, olhando para Verônica. Ele já me faz feliz porque me lembra de um homem que me amou de verdade, que me respeitou, que nunca me fez sentir inferior a ele. E isso me lembra que um dia fui amada por alguém que valorizava quem eu era, e não o que eu podia lhe dar. Virei-me para Caleb. Ele estava olhando para o chão, incapaz de me encarar. Seu pai teria ficado tão decepcionado com você, eu disse baixinho. Ele passou a vida trabalhando para nos dar um futuro. Ele morreu construindo prédios para outras pessoas porque queria que você tivesse as oportunidades que ele nunca teve. E você aproveitou essas oportunidades para se tornar alguém que expulsa a própria mãe para a rua. Eu não queria, sussurrou Caleb. Eu só queria que a Verônica fosse feliz. Ela disse que nós nunca poderíamos ser uma família de verdade enquanto você estivesse aqui. Que você sempre se colocaria em primeiro lugar. Que eu nunca teria a atenção dela por completo. E eu pensei que se você fosse embora, tudo ficaria melhor. Então sua esposa o manipulou? Perguntei sem demonstrar nenhuma emoção na voz. E você deixou porque era mais fácil me excluir da sua vida do que impor limites a ela. Porque era mais confortável me sacrificar do que arriscar seu casamento. Porque no fim eu sempre estive lá, sempre fui perdoada, sempre voltei. E você pensou que desta vez não seria diferente. Caleb finalmente ergueu o olhar. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Fiquei me perguntando se era culpa genuína ou apenas medo das consequências. Me desculpe, disse ele. Mãe, me desculpe mesmo. Eu não sei o que estava pensando. Você pode ficar. Por favor, fique em casa. Nós vamos dar um jeito. Eu e a Verônica podemos mudar. Podemos ser melhores. Olhei para o meu filho. Vi o menino de 5 anos chorando em meus braços depois de ter pesadelos. Vi o adolescente me trazendo flores quando descobri que havia perdido meu emprego na fábrica. Vi o jovem prometendo, no funeral do pai, que sempre cuidaria de mim. Todos aqueles Calebs já existiram um dia, mas o homem à minha frente agora era diferente. Ele era um estranho que apenas disse, sinto muito. Porque estava com medo, não porque realmente compreendesse o mal que havia causado. Não, Caleb, eu disse, sentindo uma estranha paz me invadir. Eu não vou ficar. Não vou morar nesta casa de novo. Porque toda vez que eu passava por aquela porta, eu me lembrava de como você me expulsou. Toda vez que eu me sentava naquela sala, eu me lembrava de como sua esposa me proibia de estar lá. Toda vez que eu cozinhava naquela cozinha, eu me lembrava de todas as vezes que você criticou minha comida. Esta casa já não é mais meu lar. Deixou de ser há muito tempo. Benjamin pigarreou. Senhora Thompson, se a senhora está decidida a vender, preciso que assine alguns documentos esta noite para iniciar o processo. Também preciso que Caleb e Verônica assinem aceitando os termos. Se eles se recusarem, seguiremos com o processo judicial. Eles vão assinar, eu disse com certeza, porque a alternativa é muito pior para eles. Caleb olhou para Verônica. Ela tinha o rosto petrificado numa expressão de puro ódio, mas assentiu levemente. Ela sabia quando tinha perdido. Nós assinaremos, disse Caleb com voz monótona. Faremos o que você pedir. Benjamin tirou vários documentos da pasta. Espalhou-os sobre a mesa de centro, ao lado dos presentes de Natal que Arthur havia trazido e que estavam esquecidos no chão. Ele começou a explicar cada documento com uma voz profissional, apontando para as linhas que explicavam os termos legais, incluindo o asterisco. Este documento anula qualquer transferência de propriedade assinada sob falsos pretextos. Isso restabelece a copropriedade em partes iguais, 50-50. Este documento autoriza a venda do imóvel. Ele estabelece a divisão do produto da venda e constitui um acordo de não agressão,
declarando que nenhuma das partes apresentará novas queixas enquanto os termos forem cumpridos. Asterisco asterisco. Caleb assinou primeiro. Sua mão tremia tanto que ele mal conseguia segurar a caneta direito. Sua assinatura, geralmente clara e arquitetônica, saiu como rabiscos deformados. Verônica assinou em seguida, pressionando a caneta com tanta força contra o papel que quase o rasgou. Cada traço era violento, repleto de uma raiva contida. Então chegou a minha vez. Peguei a caneta que Benjamin me ofereceu. Minha mão estava firme, mais firme do que estivera em anos. Assinei meu nome com clareza. Margaret Thompson, não viúva de Thompson, apenas Margaret Thompson. Uma mulher, um ser humano, uma pessoa com direitos e dignidade. Arthur assinou como testemunha e Benjamin como tabelião. Pronto, disse Benjamin, reunindo os documentos. A partir deste momento, o imóvel estará à venda. Recomendo uma imobiliária de boa reputação que possa agilizar a venda. Com o mercado atual, estimo que levará de 4 a 6 semanas para encontrar um comprador interessado. De 4 a 6 semanas, repetiu Verônica amargamente. Onde vamos morar depois disso? Você vai receber $150 mil, respondeu Arthur. Use-os com sabedoria. Encontre um lugar que você possa pagar. Aprenda a viver dentro das suas possibilidades. Aprenda, pela primeira vez, o que é construir algo do zero, sem depender de outras pessoas. E enquanto isso, perguntou Caleb, durante essas 4 a 6 semanas, você pode ficar aqui? Eu disse, surpreendendo a todos, inclusive a mim mesma. Mas existem regras. Arthur e Benjamin vão documentar o estado atual da casa com fotos e vídeos. Qualquer dano, qualquer coisa que desapareça, qualquer tentativa de sabotagem, e eu prestarei queixa imediatamente. Entendeu? Caleb assentiu rapidamente. Verônica cerrou os dentes, mas não disse nada. E eu, continuei, não vou pôr os pés nesta casa novamente. Não até que ela seja vendida e eu precise pegar as poucas coisas minhas que realmente importam. Minhas roupas, minhas fotos, meus documentos pessoais. Quero que estejam embalados e entregues na casa de Arthur amanhã antes do meio-dia. Quem vai arrumar as malas? Perguntou Verônica em tom desafiador. Sim, respondi. Você vai embalar cada um dos meus pertences com cuidado. Vai tratá-los com respeito e entregá-los completos e sem danos, porque Arthur estará presente supervisionando e ele tem uma lista detalhada de tudo que me pertence. Arthur pegou o celular. Nas últimas 2 horas, enquanto Margarete estava no meu carro, fotografei todo o quarto dela, o armário, as gavetas, todos os objetos pessoais que ela tem nesta casa. Tenho toda a documentação fotográfica. Então, sim, saberei se algo estiver faltando. Verônica pareceu querer dizer algo mais, mas Caleb colocou a mão em seu braço, interrompendo-a. Só faça isso, murmurou ele. Já perdemos. Vamos terminar logo com isso. Benjamin guardou os documentos na pasta. Senhora Thompson, Sr. Thompson, isso conclui o processo legal inicial. Vocês receberão cópias autenticadas de todos os documentos em até 48 horas. A imobiliária entrará em contato com você dentro de uma semana. E lembre-se, o acordo de não agressão é condicional. Qualquer violação dos termos o anula automaticamente. Entendido, disse Caleb com voz monótona. Virei-me para a porta. Arthur pegou as sacolas de presentes que havia trazido. Aquelas sacolas que tinham caído no chão o que parecia ter sido há anos, mas na verdade tinham sido há menos de 2 horas. Espere, a voz de Caleb me interrompeu. Mãe, espere. Por favor. Eu parei. Mas não me virei. Eu sei que não tenho o direito de te pedir nada, continuou Caleb. Eu sei que estraguei tudo, mas você precisa saber que eu te amei, que ainda te amo, que eu nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Virei-me lentamente. Olhei-o nos olhos, aqueles olhos que eram idênticos aos do pai dele. Amor não é o que você sente, Caleb, eu disse com voz cansada. Amor é o que você faz. E o que você fez foi me trair da pior maneira possível. Então não me fale de amor. Você não tem ideia do que essa palavra significa. Saí de casa. Arthur fechou a porta atrás de nós.
O ar frio da noite de Natal atingiu meu rosto. Eu conseguia ouvir canções de Natal vindo da casa do vizinho. Luzes coloridas cintilavam em todos os quintais da rua. Famílias reunidas, felizes, celebrando. E eu estava me afastando da única casa que chamei de lar por 15 anos. Mas, estranhamente, não me senti triste. Não me senti perdida. Senti-me leve, como se tivesse deixado cair um peso enorme que carregava há tanto tempo, que nem me lembrava mais da sensação de andar sem ele. Arthur abriu a porta do carro. Ele me ajudou a entrar com cuidado. Benjamin colocou sua pasta no próprio veículo e se despediu com um aceno respeitoso antes de ir embora. Como você se sente? Perguntou Arthur enquanto ligava o motor. Não sei, respondi honestamente. Eu deveria me sentir arrasada. Acabei de perder meu filho. Acabei de perder minha casa. Acabei de perder tudo que construí ao longo de 15 anos. Arthur dirigiu em silêncio por um momento antes de responder. Você não perdeu nada, irmã. Eles tiraram tudo de você. Há uma diferença. E agora você está recuperando o que é seu, sua dignidade, seu valor, sua vida. Chegamos à casa dele 30 minutos depois. Uma casa menor que a minha, mas aconchegante, cheia de livros e lembranças de sua carreira como juiz. Ele nunca se casou. Sempre dizia que o trabalho era sua esposa. Mas eu sabia que parte da razão era que ele havia dedicado tanto tempo a cuidar de mim, me apoiando após a morte de Robert, me ajudando com Caleb quando ele era criança, que simplesmente nunca encontrou o momento certo. O quarto de hóspedes está pronto, disse ele, abrindo a porta. Limpei e coloquei lençóis limpos esta manhã. Quando você me ligou, pode ficar aqui o tempo que precisar. Meses, anos, o que for. Obrigada, sussurrei, sentindo as lágrimas finalmente ameaçarem transbordar. Não me agradeça, disse-lhe com firmeza. É isso que uma família de verdade faz. Cuida uns dos outros. Protege. Não destrói. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes de Arthur. Ou melhor, tentei dormir. Fiquei acordada olhando para o teto desconhecido, ouvindo os sons estranhos de uma casa que não era minha. Sentindo o vazio onde deveria estar o amor do meu filho. Mas também senti algo mais, algo novo, algo que levei horas para identificar. Era liberdade. Os dias seguintes transcorreram numa estranha névoa. Caleb ligou muitas vezes. Deixou mensagens de voz chorando, implorando, prometendo mudar. Verônica também ligou. Embora suas mensagens fossem diferentes, mais calculistas, falando sobre acordos, negociações, maneiras de resolvermos isso sem advogados ou vendas forçadas. Não atendi a nenhuma ligação. Arthur supervisionou a entrega dos meus pertences. Eles chegaram em caixas cuidadosamente embaladas, cada objeto embrulhado em papel, cada peça de roupa dobrada corretamente. Caleb seguiu as instruções à risca, provavelmente temendo que qualquer erro resultasse em acusações criminais. Abri as caixas devagar. Minhas roupas antigas, minhas fotos de família, os álbuns de quando Caleb era criança, as cartas que Robert me escreveu enquanto namorávamos. O terço da minha mãe, o chale tricotado pela minha avó, pedaços de uma vida que eu pensava estar completa, mas que agora havia ser construída sobre alicerces frágeis. Uma semana após o Natal, a imobiliária contatou todas as partes envolvidas. A casa estava oficialmente à venda. O preço sugerido era de $135 mil. Considerando as condições de mercado e a localização privilegiada, esperavam receber propostas rapidamente. 2 semanas depois, chegou a primeira oferta, $320 mil, à vista, com fechamento em 30 dias. Benjamin reuniu todos nós em seu escritório para discutir a proposta. Cheguei com Arthur. Caleb e Verônica chegaram juntos, mas havia uma distância entre eles, um espaço físico que revelava rachaduras em seu casamento perfeito. É uma boa oferta, disse Benjamin. O mercado é competitivo, mas está sólida. Minha recomendação é aceitar. Aceitamos, eu disse imediatamente. Caleb assentiu sem dizer uma palavra. Verônica assinou os documentos de aceitação com movimentos bruscos. O fechamento do negócio está agendado para 20 de fevereiro, informou Benjamin.
Até essa data, o imóvel deverá estar completamente desocupado. O senhor e a senhora Thompson têm até 15 de fevereiro para se mudar e deixar a casa em condições de venda. Durante essas semanas, recebi mais ligações de familiares que tinham ficado sabendo da situação. Minha irmã Patrícia, que morava em San Diego, ligou furiosa. Eu sempre soube que aquela mulher era uma víbora, disse ela, referindo-se a Verônica. Eu te disse no casamento, eu te disse que algo não se encaixava. Mas não, você quis dar a ela o benefício da dúvida. Você quis acreditar que Caleb tinha encontrado o amor verdadeiro. Você tinha razão, eu admiti tudo. E agora, o que você vai fazer? Ela perguntou. Onde você vai morar? Ainda não sei, respondi. O ar disse que posso ficar com ele o tempo que eu quiser, mas preciso encontrar meu próprio lugar. Preciso recomeçar. Com $200.000, você pode comprar algo legal, observou Patrícia. Algo pequeno, mas seu. Completamente seu. Sem filhos ingratos, sem noras manipuladoras. Ela tinha razão. Com $200.000, eu tinha opções. Podia comprar um pequeno apartamento. Podia investir parte do dinheiro e viver dos juros combinados com a minha aposentadoria. Finalmente, pela primeira vez em 68 anos, eu poderia viver para mim mesma. Mas antes que eu pudesse fazer planos, algo aconteceu. Caleb apareceu na porta de Arthur uma noite em meados de fevereiro. Eu estava na sala lendo quando a campainha tocou. Arthur abriu a porta e sua expressão endureceu imediatamente. O que você está fazendo aqui? Perguntou ele em tom frio. Preciso falar com a mamãe, disse Caleb. Sua voz estava embargada, desesperada. Por favor, tio, só 5 minutos. Arthur se virou para mim. A decisão é sua, irmã. Uma parte de mim queria dizer para ele ir embora, que eu já tinha ouvido desculpas vazias o suficiente. Mas outra parte, aquela parte maternal que nunca morre completamente, não importa o quanto machuque, precisava saber o que era tão urgente. Deixe-o entrar, eu disse finalmente. Caleb entrou. Ele estava com uma aparência terrível. Havia emagrecido. Tinha olheiras profundas e escuras. Suas roupas estavam amarrotadas. Este não era o homem bem-sucedido e impecável que estivera naquela sala de estar semanas atrás. Este era um homem destruído. Mãe, ele começou, e sua voz falhou imediatamente. Verônica me deixou. Permaneci em silêncio, aguardando. Ela foi embora há 3 dias, continuou ele. Pegou as coisas dela e foi embora. Disse que não ia ficar com um perdedor que nem conseguia controlar a própria mãe. Disse que eu era fraco. Que me deixei manipular por você e pelo tio Arthur. Que arruinei o nosso futuro. Ele deixou as palavras pairarem no ar entre nós. E agora você está aqui porque se sente sozinho. Eu disse isso sem emoção. Porque sua esposa o abandonou quando as coisas ficaram difíceis, porque você finalmente viu quem ela realmente era. Não. Ele balançou a cabeça. Estou aqui porque você estava certa sobre tudo, sobre ela, sobre mim, sobre o que eu me tornei. E preciso que saiba que sinto muito. Não porque estou com medo ou porque quero algo, mas porque finalmente entendi o que fiz com você. Arthur estava parado na porta da sala de estar, de braços cruzados, observando a cena com os olhos de um juiz. Você entende? Repeti. O que exatamente você entende, Caleb? Ele enxugou as lágrimas com as costas da mão. Eu entendo que passei 5 anos deixando que outra pessoa destruísse a pessoa mais importante da minha vida. Compreendo que mudei quem eu era para agradar uma mulher que nunca me amou de verdade. Compreendo que chutei minha própria mãe para fora de casa porque era mais fácil do que confrontar minha esposa. Eu entendo que sou um covarde. Sua voz se elevou, carregada de dor auto-infligida. Eu entendo que traí tudo o que meu pai me ensinou. Entendo que quebrei o coração da única pessoa que sempre esteve ao meu lado. Entendo que não mereço seu perdão. Mas eu precisava te contar. Precisava que você soubesse que finalmente entendi. Finalmente vejo o monstro em que me transformei. Olhei para ele, aquele homem destruído à minha frente, meu filho, e não senti nada. Não senti a urgência de consolá-lo.
Não senti o impulso de abraçá-lo e dizer que tudo ficaria bem. Não senti necessidade de me sacrificar mais uma vez para aliviar sua dor. Senti compaixão, mas era uma compaixão distante, como a que sentimos por um estranho sofrendo na rua. Não era o amor incondicional e cego que havia definido nosso relacionamento por 42 anos. Eu acredito em você. Eu disse finalmente. Acredito que você se arrepende. Acredito que você finalmente entende o que fez. Mas Caleb, o arrependimento não apaga o dano. Não volta o tempo. Não cura feridas. Eu sei, ele sussurrou. Eu sei. E não espero que você me perdoe. Eu só precisava que você soubesse. Há algo mais que você precisa saber, eu disse, respirando fundo. Eu te perdoo. Seus olhos se arregalaram em surpresa. Eu te perdoo, repeti. Porque se eu não perdoar, esse veneno ficará dentro de mim para sempre. Porque o perdão não é para você. É para mim, para minha própria paz. Mas perdoar não significa esquecer. Perdoar não significa voltar a ser como éramos. Perdoar não significa permitir que você me machuque novamente. Entendo, disse ele com a voz embargada. Não tenho certeza se você sabe, continuei. Durante toda a sua vida, eu estive lá sempre que você precisou de mim. Em cada queda, em cada dor, em cada problema, eu apareci. E você aprendeu a esperar isso, a contar com isso, a dar como certo que a mãe sempre estaria lá, não importa o que acontecesse. Fechei as mãos em punhos no meu colo. Mas eu não posso mais ser essa pessoa. Caleb, eu não posso mais ser aquela que sempre dá, sempre perdoa, sempre volta. Porque se eu continuar sendo essa pessoa, vou desaparecer completamente. E finalmente, aos 68 anos, estou começando a entender que eu também importo, que minha vida tem valor além do que eu posso dar aos outros. Arthur acenou com a cabeça, da sua posição na porta. Um gesto de aprovação quase imperceptível. Então, o que isso significa? Perguntou Caleb. Significa que nunca mais vamos conversar? Significa que perdi minha mãe para sempre? Significa que você precisa reconstruir sua vida sem me usar como muleta. Eu respondi. Significa que você precisa aprender quem você é quando não tem a mamãe resolvendo tudo. Significa que o Caleb que eu criei, aquele menino bom e carinhoso, precisa encontrar o caminho de volta sem a minha ajuda. E se eu encontrar, perguntou ele com uma voz quase inaudível, se eu me tornar o homem que deveria ter sido, haverá lugar para mim na sua vida então? Olhei para meu filho. Vi a dor genuína em seus olhos. Vi o peso de seus atos finalmente o oprimindo. Vi um homem que havia chegado ao fundo do poço e estava tentando encontrar uma saída. Não sei, respondi sinceramente. Pergunte-me daqui a um ano. Pergunte-me quando você tiver demonstrado com ações, não com palavras, que realmente mudou. Pergunte-me quando você tiver feito as pazes com quem você era e com quem você quer ser. Pergunte-me quando você puder ficar na minha frente sem carregar culpa ou expectativas. Caleb assentiu lentamente. Levantou-se. Enxugou as lágrimas. Eu vou fazer isso, disse ele. Vou me tornar alguém que te orgulhe. Mesmo que você nunca saiba. Mesmo que você nunca mais fale comigo. Eu vou fazer isso porque preciso, porque papai merece. Porque você merece. Ele caminhou em direção à porta. Parou antes de sair. Eu te amo, mãe. Sempre te amei. E sinto muito por ter esperado até te perder para perceber o quanto eu te amava. Eu também te amo, respondi. E é exatamente por isso que dói tanto. Porque amor sem respeito é apenas dor disfarçada de devoção. Caleb saiu. A porta se fechou atrás dele. E, pela primeira vez desde o Natal, chorei. Não pelo que eu havia perdido, mas pelo que poderia ter sido se meu filho tivesse escolhido de forma diferente. Arthur sentou-se ao meu lado. Ele não disse nada. Apenas passou o braço em volta dos meus ombros e me deixou chorar. Chegou o dia 20 de fevereiro. O dia do fechamento da venda. Nos reunimos todos no cartório. Caleb chegou sozinho. Parecia um pouco melhor do que da última vez, como se tivesse dormido mais e se alimentado melhor.
Nos cumprimentamos com um aceno educado. Nada mais. Os papéis foram assinados. As contas bancárias transferidas. A casa que comprei com o sangue do meu marido, onde criei meu filho, onde amei, perdi e perdi novamente, oficialmente mudou de mãos. O tabelião entregou os cheques. $200.000 para mim, $120.000 para Caleb, após a dedução dos custos legais e de venda que ele concordou em cobrir. Caleb olhou para o cheque com uma expressão vazia. Verônica havia saído com $50.000 das economias conjuntas do casal. Ele tinha $120.000, menos do que seu pai havia investido originalmente 15 anos atrás. A ironia não passou despercebida. O que você vai fazer agora? Perguntou Benjamin a Caleb enquanto guardava os últimos documentos. Vou me mudar para um apartamento menor, respondeu Caleb. Vou me concentrar no meu trabalho. Vou me reerguer sozinho. E você, Margarete? Perguntou Benjamin, virando-se para mim. Já pensou no que fará com esse novo começo? Eu sorri, um sorriso pequeno, mas genuíno. Tenho estado a ver apartamentos. Há um perto do parque onde eu e o Robert costumávamos passear aos domingos. Tem 2 quartos, uma varanda com vista para as árvores e muita luz natural. Custa $140.000. Parece perfeito, comentou Arthur. Sim, concordei com a cabeça. E com os 60.000 que me sobraram, posso investir e ter uma reserva de segurança. Pela primeira vez na vida, terei estabilidade financeira que depende exclusivamente de mim. Nos despedimos do lado de fora do cartório. Caleb ficou parado ao lado do carro, olhando para mim como se quisesse dizer algo mais, mas não disse. Apenas ergueu a mão em um gesto de despedida. Retribui o gesto e então Arthur e eu fomos embora. 3 semanas depois, mudei-me para meu novo apartamento. Era menor que a casa, claro, mas era meu, completamente meu. As paredes foram pintadas num tom creme suave que eu escolhi. Os móveis eram uma mistura de peças novas que comprei e algumas coisas antigas que eu tinha guardado da minha vida anterior. As fotos nas paredes eram de Robert, dos meus pais, de Arthur, de Caleb quando criança, mas não havia fotos recentes de Caleb. Ainda não. Patrícia veio me visitar de San Diego. Ela ficou uma semana me ajudando a decorar, cozinhando juntas e rindo de lembranças antigas. Você está diferente, ela me disse uma noite enquanto tomávamos chá na minha nova varanda. Não sei explicar exatamente, mas você parece mais você mesma. Eu me sinto mais eu mesma, admiti. Sinto como se tivesse usado uma fantasia por anos e finalmente a tivesse tirado. É porque você parou de viver para os outros, disse ela sabiamente. Você parou de medir seu valor pela quantidade de coisas que podia dar. Você começou a entender que sua existência tem valor em si mesma. Ela tinha razão. Durante 68 anos, eu defini meu valor pela minha utilidade. Eu era valiosa porque era mãe, porque era esposa, porque cuidava, cozinhava, limpava, dava. Mas agora, sentada na minha própria varanda, no meu próprio espaço, com o meu próprio futuro, entendi que eu tinha sido valiosa o tempo todo, não pelo que eu fazia, mas por quem eu era. Meses se passaram. Estabeleci uma rotina. Entrei para um clube de leitura na biblioteca local. Comecei a fazer aulas de pintura nas tardes de terça-feira. Fiz amizade com mulheres da minha idade que também estavam passando por momentos difíceis após perdas, divórcios e traições. Compartilhamos histórias. Rimos. Nos apoiamos mutuamente. Arthur vinha jantar todos os domingos. Às vezes, ele trazia filmes antigos que assistíamos juntos. Às vezes, apenas conversávamos, relembrando nossa infância e compartilhando reflexões sobre a vida. Em junho, 6 meses depois daquele Natal terrível, recebi uma carta. Era do Caleb, escrita à mão em papel de qualidade. Querida mãe, tudo começou. Não estou escrevendo para pedir perdão novamente. Não estou escrevendo para explicar ou justificar. Estou escrevendo porque queria que você soubesse que estou trabalhando em mim mesma. Comecei a fazer terapia. Estou encarando as coisas que evitei por anos. Estou aprendendo sobre limites, sobre manipulação, sobre como me perdi. A carta continuava por 3 páginas.
Falava sobre suas sessões de terapia, sobre como ele estava começando a entender os padrões de seu relacionamento com Verônica, sobre como ele havia permitido que sua necessidade de aprovação o transformasse em alguém que ele mesmo não reconhecia, sobre como ele estava aprendendo a ficar sozinho, a ser autossuficiente, a não buscar validação externa. Não espero uma resposta, finalizou a carta. Eu só precisava que você soubesse que o trabalho está sendo feito, que seu filho está tentando reencontrar a pessoa que o papai gostaria que ele fosse. Eu te amo. Sempre te amarei. E um dia espero poder demonstrar isso a você de maneiras que realmente importem. Dobrei a carta com cuidado. Guardei-a numa gaveta da minha escrivaninha. Não respondi. Ainda não estava pronta, mas guardei-a. E isso já era alguma coisa. Um ano inteiro se passou desde aquele Natal. Dezembro chegou novamente, trazendo ar frio, luzes brilhantes e canções natalinas em todas as lojas. Mas este ano foi diferente. Este ano eu tinha minha própria árvore na minha própria sala de estar. Este ano Arthur e Patrícia viriam à minha casa para o jantar de Natal. Este ano eu era anfitriã da minha própria celebração. Na manhã da véspera de Natal, enquanto eu preparava o peru e arrumava a mesa, a campainha tocou. Eu não esperava ninguém até a tarde. Abri a porta e encontrei Caleb. Mas não era o Caleb que eu tinha visto em fevereiro no cartório. Este homem parecia saudável. Seus olhos eram claros. Sua postura era diferente, mais ereta, mas de alguma forma mais humilde ao mesmo tempo. Ele carregava uma pequena caixa nas mãos. Oi, mãe, disse-ele em voz baixa. Eu sei que não pedi permissão para vir, e se você quiser que eu vá embora, eu vou imediatamente, mas eu queria trazer isso para você. Ele estendeu a caixa. Peguei-a com as mãos trêmulas. Abri-a. Dentro havia um porta-retratos, mas não era uma foto qualquer. Era uma fotografia minha e do Robert, do dia em que compramos a casa. Eu nem sabia que essa foto existia. Estávamos em frente ao jardim da frente, Robert com o braço em volta dos meus ombros, ambos sorrindo com aquela felicidade pura que só surge quando você conquista algo que pensava ser impossível. Encontrei quando estava arrumando minhas coisas para sair de casa, explicou Caleb. Estava numa caixa no sótão. Papai deve ter levado junto com o temporizador da câmera. E quando a vi, soube que tinha que te dar, porque aquela casa sempre foi sua. Sempre foi o sonho que vocês construíram juntos, e eu não tinha o direito de tirá-la de você. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Toquei o vidro da moldura, traçando o contorno do rosto de Robert. Obrigada, sussurrei. Há mais uma coisa, disse Caleb. Algo que preciso te contar. Estou em terapia há 11 meses, e minha terapeuta me ajudou a entender algo importante. Durante anos após a morte do papai, você se tornou tudo para mim. Você era minha mãe, meu pai, meu apoio, meu mundo inteiro. E quando Verônica chegou, ela percebeu isso. Ela viu o poder que tinha sobre mim. E se sentiu ameaçada. Ele fez uma pausa, organizando seus pensamentos. Ela me manipulou. Sim. Mas eu permiti porque, no fundo, uma parte de mim sentia que precisava escolher, que não podia ter as duas coisas, o amor da minha mãe e o amor da minha esposa. E eu escolhi errado. Escolhi a pessoa que me fazia sentir necessária de maneiras que inflavam meu ego, em vez da pessoa que me amava incondicionalmente, sem pedir nada em troca. Ele respirou fundo. Agora entendo que nunca foi uma escolha entre vocês dois. Foi uma escolha entre ser manipulado ou estabelecer limites saudáveis. Era uma escolha entre me perder ou manter minha integridade. E eu falhei. Falhei de forma espetacular. Mas estou aprendendo. Estou crescendo. E eu queria que você soubesse que não pretendo voltar a ser seu filho como antes. Quero construir algo novo, algo mais saudável, algo onde ambos tenhamos espaço para sermos nós mesmos. Olhei para ele de verdade pela primeira vez em um ano. Vi sinceridade em seus olhos. Vi uma maturidade que não estava ali antes. Vi um homem que havia feito o árduo trabalho de se olhar no espelho e não desviar o olhar do que via. Entre, eu disse finalmente. Temos café fresco. Seu rosto se iluminou com uma esperança cautelosa. Sério? Sério? Mas Caleb, você precisa entender uma coisa.
Isso não é perdão instantâneo. Não é voltar a ser como éramos. É um começo bem pequeno. E cada passo dado daqui para frente será conquistado, não dado como certo. Entendo. Ele assentiu rapidamente. Entendo perfeitamente. Ele entrou. Sentou-se à minha pequena mesa de cozinha. Servi-lhe café. Ficamos em silêncio por um momento, sentindo o peso de um ano de separação entre nós. Diga-me, eu disse finalmente. Conte-me sobre sua vida agora. Sobre quem você é quando não tem Verônica dizendo quem você deve ser ou eu te protegendo. E ele falou. Contou-me sobre seu apartamento pequeno, mas arrumado, sobre como aprendeu a cozinhar suas próprias refeições, sobre como reconstruiu seu escritório de arquitetura do zero depois que vários clientes o abandonaram quando sua reputação foi abalada pelo divórcio. Sobre as amizades que ele deixou definhar durante o casamento e que agora tentava reconstruir, sobre as noites que passou sozinho encarando quem ele era sem distrações. E o mais importante, continuou ele, aprendi a me aceitar, a não precisar de validação constante, a não procurar alguém para me completar, porque finalmente entendi que precisava me sentir completo sozinho primeiro. Eu sorri levemente. Seu pai teria ficado orgulhoso de ouvir isso. Os olhos de Caleb se encheram de lágrimas. Espero que sim. Espero que, onde quer que ele esteja, ele possa ver que estou tentando, que não desisti, que seu filho está encontrando o caminho de volta. Passamos 2 horas conversando. Às vezes era constrangedor. Houve longos silêncios. Houve momentos em que antigas feridas ameaçaram reabrir. Mas também houve momentos de conexão genuína. Momentos em que vislumbrei o menino que criei. Momentos em que senti que talvez, só talvez, algo pudesse ser reconstruído das cinzas. Preciso ir, disse ele, finalmente olhando para o relógio. Sei que você tem planos para hoje à noite e não quero invadir seu espaço, disse, levantando-se. Eu também, Caleb. Eu disse enquanto ele se dirigia para a porta. A carta que você enviou em junho. Eu li. Cada palavra. E significou algo. Não o suficiente para responder naquele momento. Mas significou algo. Isso é mais do que eu merecia. Ele respondeu em voz baixa. Provavelmente. Concordei com a cabeça. Mas eis a questão sobre as mães. Mesmo quando os filhos as magoam profundamente, mesmo quando precisam se distanciar para se proteger, uma parte delas sempre espera. Sempre deixa uma pequena janela aberta e você simplesmente a empurra um pouco mais. Posso escrever para você de novo? Ele perguntou. Contar sobre meu progresso, manter você informada sobre minha vida sem esperar respostas. Só para você saber, ainda estou trabalhando. Você pode, eu disse depois de pensar um pouco. E desta vez, provavelmente responderei. Não prometo quando. Não prometo com que frequência, mas provavelmente responderei. Caleb sorriu. Era um sorriso pequeno, triste, mas genuíno. Isso é mais do que eu ousava esperar. Obrigada, mãe, por me dar uma chance, por não fechar a porta completamente. Ele saiu. Fechei a porta e me encostei nela, segurando o porta-retratos com a foto minha e do Robert. Olhei para aquela imagem de 2 jovens, cheios de esperança, começando a vida juntos. E pensei em tudo que vivi desde então, o amor, a perda, a traição, o renascimento. Arthur chegou naquela tarde com Patrícia. Eles viram a nova moldura na minha prateleira e ergueram as sobrancelhas, fazendo perguntas. Contei-lhes sobre a visita de Caleb, sobre nossa conversa, sobre o pequeno passo que tínhamos dado. Tenha cuidado, alertou Patrícia. Não deixe que lhe a machuque novamente. Não vou. Prometi. Mas também não vou fechar meu coração completamente. Há uma diferença entre se proteger e se tornar tão insensível a ponto de não sentir mais nada. Arthur assentiu com aprovação. Essa é a sabedoria que você procurava, irmã. Não é vingança. Não é perdão cego. É equilíbrio. É saber quando se abrir e quando se fechar. É honrar sua dor sem deixar que ela o defina. Jantamos juntos naquela noite. Rimos. Compartilhamos histórias.
Brindamos a novos começos, segundas chances e a força que vem de sobreviver àquilo que pensávamos que nos destruiria. E mais tarde, quando Arthur e Patrícia foram embora e eu fiquei sozinha no meu pequeno apartamento, sentei-me na varanda enrolada num cobertor, olhando para as luzes da cidade. Pensei na mulher que eu era um ano atrás. A mulher sentada num canto frio com seus pertences em sacos de lixo, sentindo como se sua vida tivesse acabado. Aquela mulher acreditava que seu valor terminava onde sua utilidade terminava. Que sem alguém para cuidar, ela não era ninguém. Que o amor significava sacrifício infinito, sem limites ou proteções. Mas eu não era mais aquela mulher. Eu era Margaret Thompson, 69 anos, viúva, mãe, irmã, amiga e, acima de tudo, uma mulher que aprendeu que amor próprio não é egoísmo, que estabelecer limites não é crueldade, que reconstruir a vida após a destruição não significa abandonar aqueles que nos magoaram, mas sim honrar a nós mesmas. Por fim, a casa que Robert e eu compramos não era mais minha. Mas eu havia construído algo melhor. Eu havia construído uma vida onde meu valor não dependia do quanto eu podia dar ou suportar. Uma vida onde eu bastava simplesmente para existir. Caleb teria que trilhar seu próprio caminho de volta. Ele teria que provar com ações, não com palavras, que realmente havia mudado. E talvez um dia, quando ele demonstrasse que o homem em que se tornou era digno da confiança que havia quebrado, pudéssemos ter um relacionamento novamente. Não como antes, nunca como antes, mas algo novo, algo mais saudável, algo construído sobre o respeito mútuo em vez do sacrifício unilateral. Ou talvez não. Talvez o dano tenha sido profundo demais. Talvez algumas coisas, uma vez quebradas, jamais possam ser completamente reparadas. E tudo bem, porque eu ficaria bem de qualquer jeito, já que havia aprendido a lição mais importante de todas: minha felicidade, minha paz, minha vida dependiam apenas de mim mesma. O vento frio de dezembro soprava pela varanda. Fechei os olhos e respirei fundo. E pela primeira vez em 69 anos, senti-me completamente livre. Livre do peso de expectativas impossíveis. Livre da necessidade de ser tudo para todos. Livre de medir meu valor pela minha capacidade de suportar coisas. Livre de viver para os outros enquanto me perdia nas sombras. Essa era a minha vida agora. Talvez menor, mais tranquila, menos complicada, mas era minha. Completamente, absolutamente, inquestionavelmente minha. E no fim, depois de tudo que eu havia perdido, tudo que eu havia sofrido, tudo que eu havia sobrevivido, era exatamente disso que eu precisava. Não vingança, não vitória, apenas paz, apenas dignidade, apenas a tranquila certeza de que eu nunca mais permitiria que ninguém, nem mesmo meu próprio filho, me fizesse sentir que eu era insuficiente. Porque eu era. Sempre fui. Só precisei de 69 anos e um coração partido para finalmente acreditar.